Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto, nesta terça-feira, 5 de julho de 2022, direto aqui das ruas de Gandra, região do Porto Norte de Portugal, e com seguintes destaques: as partidas de volta da fase oitavas de final da Copa Libertadores da América, com os clubes brasileiros em ação. Depois de Everton Cebolinha e Arturo Vidal, anunciado no último final de semana, Flamengo vai em busca de mais reforços para a sequência das competições. Aqui na Europa, além do Chelsea, Bayern de Munique, segundo o jornal alemão, também estaria interessado na contratação de Cristiano Ronaldo, mas Manchester United afirma que conta com a permanência do jogador na sua equipe. Sporting oficializa terceiro reforço para a próxima temporada. Na opinião do PB Desporto, Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas, e Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, analisam a chegada de Arturo Vidal no Flamengo, como também os jogos da segunda mão da fase oitavas de final da Copa Libertadores da América. Antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Sem perder tempo, vamos direto para a opinião de Jorge Moraes e Antônio Manuel Góes. Eu começo contigo, hein, Moraes, aí em Maceió. Como é que você viu a chegada do chileno Arturo Vidal no Flamengo? Hein, Moraes, um abraço. Olá, Júnior, forte abraço para você, um abraço para o Antônio Manuel e para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. Sem dúvida nenhuma, mesmo com a idade, já não é mais nenhum garoto, está perto dos 35 anos de idade, o Vidal, o chileno Vidal, é uma grande contratação que faz o time do Flamengo para as próximas temporadas. O Vidal, que é muito rodado, jogou na Inglaterra, jogou na Espanha, jogou em vários clubes importantes do cenário do futebol mundial e chega para fortalecer esse meio-campo do time do Flamengo. E já tem muita gente boa ali no meio-campo do time do Flamengo. O Flamengo que contratou o Everton Cebolinha, que estava no Sporting, no Benfica, melhor dizendo, lá de Portugal. Quer dizer, é um jogador que também vem para reforçar o time do Flamengo. Eu aposto nessa contratação do Vidal. Acho que ele vai dar muita força, muita garra. É um cara que pisa na área do adversário pela facilidade que ele tem de fazer o jogo, de sair para o jogo. Ele marca muito e apoia também. A idade para mim não é problema para ele, pelo condicionamento físico que tem o chileno Vidal. Então é sem dúvida nenhuma uma grande contratação. O Flamengo, que já tem um baita de um time, continua se reforçando, continua trazendo jogadores para ficar melhor e vai dar dor de cabeça ao treinador na hora de escalar. Com relação ao Vidal, eu não tenho a menor dúvida que logo, depois da sua chegada aqui, ele vai ser titular do time do Flamengo, viu, Júnior? Olha, Moraes, concordo contigo, o Vidal é um jogador com grande experiência, passando por clubes, dos mais importantes do futebol da Europa, começou no Colo-Colo no Chile, depois foi para o Bayer Leverkusen da Alemanha, e aí a sua trajetória incluiu várias outras equipes, Juventus, Bayern de Munique, Barcelona, por último a Inter de Milão, e agora chegando ao Flamengo, um jogador com muita qualidade que eu também acredito vai somar e muito para a equipe do Flamengo. Para você no Rio, Antônio Manuel Góes,
a sua opinião com relação à chegada do Arturo Vidal no Flamengo. Júnior, Moraes e gente ligada no PB Desporto. Na expectativa do torcedor do Flamengo pós-2019 e 2020, a rotina entre o céu de brigadeiro e o inferno de soberba, desencanto, incertezas e exigência em torno de um elenco com metade já a respirar por aparelhos, por conta de sua validade quase vencida. O certo é que veio à tona o viés amadorista de uma gestão de futebol que se acreditava moderna, diferente do padrão brasileiro nos demais clubes, com algumas gratas exceções, é verdade, implementada no tocante às finanças rubro-negras que, sob rigoroso controle, chegaram ao patamar do muito bem, obrigado. Eis, todavia, nesse último fim de semana, o surgimento do noticiário para acobertar o sofrível meio-termo decorrente do desempenho da equipe, a queimar etapas da Libertadores e Copa do Brasil com certa regularidade, mas a se arrastar à procura do distante topo do Brasileirão. O Flamengo acaba de fechar com Arturo Vidal, desligado da Inter de Milão. Vê Everton Cebolinha a treinar com bola no ninho do Urubu e tem adiantado as tratativas para acertar os empréstimos de Luiz Henrique, 21 anos, ex-cria do Botafogo, atualmente no Olympique de Marselha, o Wendel, meio-campista ex-fluminense vinculado ao Zenit da Rússia, e no pacote, outro atacante da seleção chilena como Vidal, Alexis Sánchez, 33 anos, com passagens por Barcelona, Arsenal, Manchester United e também de saída da Inter de Milão. Caso vingue o pacote, Dorival Júnior, mesmo sob o peso da insanidade de nosso calendário, o mais desajustado do futebol de alto rendimento na face da terra, disporá de alternativas para possivelmente brigar por títulos, ainda que os principais concorrentes, primeiro Palmeiras e segundo Atlético Mineiro, estejam com suas linhas ajustadas em outro patamar, além do furacão, também rubro-negro da Baixada Curitibana, sob o comando de Felipão, recém-contemplado com a volta de Fernandinho, 37 anos de pura vitalidade, às suas origens, ao frustrar Guardiola, que eu queria do Manchester City por mais uma temporada. Em sua exacerbada passionalidade, o torcedor do Flamengo já escancara que com Vidal, Luiz Henrique, Wendel e, quem sabe, Alexis Sánchez, há quase certeza de, agora sim, só faltará novamente correr para o abraço. O Vidal, o Antônio Manuel Góes, é um jogador que manifestou aí, né, o seu interesse em jogar um dia no Flamengo já há muito tempo, né? Desde quando o Rafinha, seu amigo do Bayern de Munique, estava no Flamengo e falava do Flamengo com ele, né? E ele, já pensando no futuro aí, postou vídeos, né, com camisa do Flamengo e agora chega, né, ao clube carioca. E eu acredito, né, eu vi até pessoas falando, o Vidal já não tem mais interesse em jogar em grande nível. Que é isso, né, gente? Um jogador profissional, ainda mais jogando no Flamengo, isso podia ser antigamente, né? Um jogador procurava ganhar algum dinheiro ainda no final de carreira, ia jogar num outro clube, né? Sem ser aqui na Europa, mas, em primeiro lugar, um atleta profissional, eu não acredito que ele vai fazer isso, né? Ainda mais hoje em dia, com o futebol tão profissional, no Brasil mesmo, né? Os clubes investindo mais, o Flamengo como clube mais rico da América do Sul. Então o Vidal é um jogador responsável, acho que ele vai somar em muito, vai agregar em muito na equipe do Flamengo. Agora o segundo assunto que eu quero abordar com vocês, ainda aqui nas ruas de Gandra, região do Porto,
norte de Portugal, é sobre, meu caro Moraes, começando contigo, essa fase, né, oitavas de final da Copa Libertadores da América, com jogos a ocorrer, né, começam nessa terça-feira. Como é que você enxerga a sua expectativa, melhor dizendo, para essas partidas de segunda mão envolvendo as equipes brasileiras, hein, Moraes? É verdade, Júnior. Vamos viver a expectativa desses jogos de volta da Copa Libertadores da América nessas oitavas de final. Para mim, quem mais está numa situação privilegiada é o Palmeiras, que no primeiro jogo ganhou do Cerro Porteño por 3-0. Então tem uma bela de uma vantagem e vai garantir com facilidade e até com uma nova vitória a sua classificação para a próxima fase da competição. O Atlético Mineiro empatou, mas tem condições de ganhar do Emelec. A gente tem o Flamengo que ganhou do Tolima por 1-0, mas vai ganhar novamente e vai se classificar. Para mim, dois jogos complicados: o do Corinthians, que empatou com o Boca em 0-0, o do Fortaleza, que empatou com o Estudiantes, e o jogo da volta é na Argentina. Então a gente está tendo 3 resultados com possibilidade de classificação: do Palmeiras, do Flamengo é uma outra possibilidade, e o Atlético Mineiro, e mais 3 times com uma certa dificuldade. Aí a gente inclui Fortaleza, Atlético do Paraná e Corinthians. Mesmo assim, eu ainda acho que pode passar de 3-4 dos 6 clubes brasileiros que estão nessas oitavas de final. A gente vai ter sim uma boa participação deles e no mínimo acho que 4 clubes vão passar para a fase seguinte da competição. E com muita facilidade, mas coloca facilidade nisso o time do Palmeiras, pelo placar gigante que fez na partida de ida, e na volta joga com tranquilidade, vai jogar para vencer novamente o jogo e é o grande favorito entre os brasileiros, que devem emplacar esses brasileiros 4 clubes na fase seguinte. Tá certo, Júnior? Moraes, essa fase da Copa Libertadores da América, por ser uma fase mata-mata, é mais complicado mesmo para aquelas equipes com o melhor time, com o melhor elenco, mas as equipes brasileiras, de um modo geral, conseguiram bons resultados nos jogos da ida, né? Tirando o Corinthians, que se não foi um resultado ruim, não foi dos melhores, porque vai jogar na casa agora do Boca Juniors. Jogar lá é muito complicado e com certeza o time do Vitor Pereira não terá vida fácil lá no estádio do Boca, né? Jogar ali é muito difícil. E o Fortaleza, pelo empate em casa com o Estudiantes também, jogando no campo do adversário, terá uma situação bem complicada, ainda mais por não vir bem nesse ano, a verdade é essa, apesar de estar na fase oitavas de final da Libertadores. Mas para você no Rio, Antônio Manuel Góes, qual é a sua expectativa para os jogos que iniciam na noite dessa terça-feira, válidos pela fase oitavas de final da Copa Libertadores da América? A rigor, pelos resultados dos jogos de ida destas oitavas de final da Libertadores da América, há 2 paradas indigestas para Corinthians e Fortaleza, por terem que decidir a sorte fora de casa. O empate em 1-1 com o Boca Juniors no Itaquerão, a par das lesões em peças importantes que atormentam o português Vitor Pereira, o Corinthians sentirá nesta terça a massacrante pressão argentina em La Bombonera. Já o Fortaleza de Vojvoda, sob o clima de perplexidade com o Z4 do Brasileirão, jogará todas as fichas possíveis e imagináveis contra o Estudiantes em La Plata. Devidamente encaminhado para as quartas de final com uns 3-0 no primeiro jogo, o Palmeiras de Abel Ferreira deverá passar pelo Cerro Porteño com propriedade.
O Atlético Paranaense, a feição de Scolari, será todo cuidados na retaguarda para garantir em Assunção a vantagem dos 2-1 em sua casa contra o Libertad. O Atlético Mineiro deverá se impor com a disponível força máxima ao equatoriano Emelec, com quem empatou na ida em 1-1, empurrado por sua esfuziante galera no Mineirão. E o Flamengo, reforçado por Rodrigo Caio, Arão e João Gomes, sem Andréas Pereira, um de seus melhores dos últimos jogos, que não mais lhe pertence, mas diante de um Maracanã lotado, vive a expectativa de atropelar o Tolima, em cujo estádio saiu à frente semana passada por 1-0. Gol do referido meio-campista belgo-brasileiro, ora a caminho do Fulham, da Premier League, Antônio Júnior. Antônio Manuel Góes, essas partidas prometem muito. O Palmeiras está numa situação muito confortável. Agora, mesmo o Flamengo, né, as equipes que conseguiram vantagem no jogo da ida, não dá para você cravar que vai conseguir a classificação, porque, como eu disse para o Moraes antes, os jogos, né, nessa fase são mais difíceis, mesmo para quem tem um time, um elenco superior. Então é aguardar os jogos que começam nessa terça-feira à noite, dia 5, e os jogos também da próxima quarta-feira, dia 6. Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro e Jorge Moraes em Maceió, Alagoas, aqui na opinião do PB Desporto. E a mídia europeia, a gente passou na semana passada aqui no PB Desporto, né, que havia o interesse, havia sondagens da equipe do Chelsea para uma possível contratação do craque português do Manchester United, do Cristiano Ronaldo. A verdade é que já nessa segunda-feira, dia 4 de julho, a mídia aqui do continente europeu reforçando que o Chelsea estaria realmente disposto a investir na contratação do craque português. O Manchester United, por sua vez, afirma ter certeza que o Cristiano Ronaldo vai seguir na equipe e vai cumprir o seu contrato. Agora, é mais um clube, segundo a mídia aqui, destacando nesta última segunda-feira, dia 4 de julho, que o Bayern de Munique, segundo o jornal, o Bild, da Alemanha, a reportagem diz que uma pessoa do clube, uma pessoa poderosa no clube, afirmou que o Bayern tem interesse também na aquisição do Cristiano Ronaldo, e o Lothar Matthäus, um dos maiores jogadores da história do futebol alemão, que é comentarista, né? Tem uma coluna no Sky Sports, afirmou que vê com muito bons olhos a possível chegada do Cristiano Ronaldo na equipe do Bayern de Munique. Ou seja, segundo as informações, Chelsea, que a gente noticiou aqui semana passada, e agora também o Bayern, estariam na briga pela contratação do Cristiano Ronaldo. Porém, o United afirma que tem certeza que o jogador português vai permanecer e vai cumprir o seu contrato na equipe inglesa. E aqui em Portugal, o Sport anunciando mais um reforço, o terceiro realizado até o momento para a próxima temporada, e trata-se do jovem Diogo Abreu, 19 anos, jogador que iniciou no futebol no Paços de Ferreira, mas logo aos 12 anos se transferiu para o Porto, onde fez a base, né, jogando até recentemente no Futebol Clube do Porto, na base ainda, nas categorias inferiores, e o Sporting acertando a sua contratação na última segunda-feira, dia 4 de julho, e detalhe, a cláusula para rescisão de contrato de 45 milhões de euros, 5 anos de contrato
para essa jovem revelação aqui do futebol português, o Diogo Abreu. Por outro lado, o Benfica acertando a contratação do jogador, a gente até anunciou aqui na semana passada que estava muito próximo do Futebol Clube do Porto, o zagueiro central João Vitor do Corinthians, mas o Benfica agiu rápido, acertou a sua contratação, falta assinar o contrato ainda, o João Vitor é esperado ainda nesta semana aqui na capital de Portugal, Lisboa, para assinar o contrato, 5 anos de contrato do João Vitor com a equipe dos encarnados. João Vitor que jogou, inclusive, vem jogando aí os últimos jogos com a camisa do Corinthians, mas agora vai vestir a camisola, como se diz cá em Portugal, do Benfica. Então, as equipes de Portugal se mexendo, também o Futebol Clube do Porto, enfim, para o início da próxima temporada. Aliás, o Benfica retorna dia 8, vai começar o seu estágio, né, a pré-temporada, e já espera contar com a sua nova aquisição, o João Vitor. E no Brasil, ainda falando do Flamengo, a gente debateu isso, a gente falou sobre esse assunto, na opinião, com Jorge Moraes e Antônio Manuel Góes, da chegada do chileno, o Arturo Vidal, foi confirmado no final de semana, além do Cebolinha. O Flamengo também demonstrando interesse em fazer mais contratações. Até um outro chileno, o Alex Sanches, passou a ser um nome aí cogitado para, quem sabe, vestir a camisa rubro-negra do Flamengo, né? Ele é companheiro, claro, chileno, né? Como o Arturo Vidal. E justamente pelo Arturo Vidal está agora no Flamengo, foi contratado, a possibilidade do Flamengo vir a contar com o Alex Sanches aumenta. Então há essa possibilidade, o Flamengo vai estar no mercado, já tinha anunciado que iria fazer contratações, aliás era um desejo antigo do ex-técnico do Flamengo, Paulo Souza, o português Paulo Souza, que foi demitido há algumas semanas aí com a chegada do Dorival Júnior. Flamengo que vem de vitória de 1-0, de 1-0 pela Libertadores no Tolima, e no final de semana 2-1 no Santos. Volta a jogar nessa quarta-feira, o jogo da volta com o Tolima. E a expectativa é essa, que o Flamengo faça contratações, vá no mercado, tão logo a janela abra e possa investir mais na equipe para os jogos que darão sequência às várias competições desse ano de 2022. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Lembrando, hein? Quarta-feira, dia 6 de julho, é dia de quê? Dia de live PB Desporto pelo mundo. Eu, Antônio Júnior, direto aqui de Gandra, região do Porto Norte de Portugal. E no Brasil, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas, Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro. Vamos tratar sobre várias questões, como a Copa Libertadores da América, os jogos que já vão ocorrer a partir desta terça-feira, e muito mais assuntos, claro, contando sempre com a sua participação no chat da nossa live, com opiniões, perguntas, enfim, e interagindo com a gente. A todos um abraço e até a próxima!